Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar a seguinte meditação com vocês. Sabendo que Jesus vai voltar e que as profecias se cumprirão da forma como ele declarou, como é que devemos aguardar a vinda de Jesus? Olhando para esse céu hoje, eu me lembrei de um texto onde o apóstolo Pedro, ao falar da vinda de Jesus, ele fala justamente sobre o céu. E eu quero compartilhar esse texto com vocês hoje, porque ele traz uma meditação preciosa para a igreja que aguarda a vinda de Jesus. O texto se encontra em 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler o capítulo inteiro para vocês entenderem o que o texto está dizendo. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardando para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Embora eu não vá ler o texto até o final, eu quero lembrar vocês que o apóstolo Pedro ele está falando sobre os últimos dias e sobre a vinda de Jesus que está ocorrendo. E o apóstolo Pedro, ao falar sobre esses últimos dias e sobre a vinda de Jesus, ele está dizendo: olha gente, nos últimos dias levantar-se-ão pessoas profanas, eles vão ser zombadores, eles vão ficar dizendo: olha, cadê a volta de Jesus que vocês estão anunciando? Há muitos anos os nossos pais já falavam sobre ela e ela ainda não aconteceu. Mas o apóstolo Pedro ele também destaca que embora ela pareça, não é que ela seja demorada, mas embora ela pareça demorada, ele está dizendo que na verdade Deus é paciente, não querendo que ninguém se perca, antes que mais pessoas, que todos cheguem ao pleno arrependimento e ao conhecimento da palavra de Deus para serem salvos. Porém, o apóstolo Pedro ele vai narrar nesse seu discurso dizendo que naqueles dias, no dia em que Jesus estiver voltando, os céus eles serão desfeitos pelo fogo, pelo calor. Tá? Ele diz assim, ó, tudo isso vai ser consumido. Esse belo céu que hoje a gente contempla, ele vai ser desfeito. Essa terra vai ser consumida. E se vocês lembrarem, isso está alinhado com Mateus 24, onde Jesus diz que haverá uma grande tribulação e imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Ele está dizendo, vai ser abalado os céus. Isso que Pedro está dizendo, que os céus serão consumidos pelo fogo, serão desfeitos pelo calor, também está alinhado com a abertura do sexto selo, quando lá no sexto selo
João ele tem a visão e ele vê o sexto selo sendo aberto, o sol escurecendo como crina de cavalo negro. Ele vai dizer assim que a lua tornando-se vermelha como sangue, as estrelas caindo como figos verdes de uma figueira que é sacudida e os céus se recolhendo como pergaminho. Todos os textos bíblicos dizem que esses céus, esse maravilhoso e belo céu que hoje nós vemos, eles serão desfeitos pelo calor. Mas a grande questão aqui é que o apóstolo Pedro ele vai fazer uma pergunta. Sabendo que tudo há de acontecer desta forma que a gente está anunciando, ele diz: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E esta é a meditação desse vídeo. Sabendo que tudo há de acontecer conforme a Bíblia anuncia, sabendo que tudo aquilo que Jesus falou vai acontecer, a pergunta que eu faço para vocês é: como você deve se preparar para a vinda de Jesus? Como você deve viver a sua vinda aguardando o dia da redenção, o dia que o Senhor há de se manifestar nos céus, os mortos ressuscitarem em Cristo e nós sermos arrebatados para se encontrar com Ele nas nuvens? O próprio apóstolo Pedro, ele vai responder essa pergunta feita por ele mesmo. Ele vai dizer assim no versículo 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele diz: vivam de maneira santa e piedosa. E no versículo 14 ele ainda vai dizer: porquanto, amados, enquanto vocês esperam estas coisas, ou seja, cumprimento de tudo que Deus falou, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O que o apóstolo Pedro está destacando aqui é a forma como nós devemos viver enquanto aguardamos o cumprimento de todas estas profecias. Ele diz: vivam de maneira santa, até porque a palavra de Deus diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Então entenda, devemos viver de maneira santa. Ele também diz: enquanto vocês esperam, enquanto vocês aguardam todas essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele quando Ele vier em paz, imaculados e inculpáveis. Ou seja, quando diz imaculado, está falando de santidade, de pureza, de não ter máculas. Quando fala de inculpável, está dizendo aquele a quem não se atribui nenhuma culpa. Então, amados irmãos, eu não quero estender esse vídeo, pelo contrário, eu quero fazer uma meditação breve. Entendam, o apóstolo Pedro ele faz a pergunta: sabendo que tudo há de ser assim, todas as profecias que Jesus falou vão se cumprir, esses céus e terras que hoje existem, eles vão desaparecer, nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. A pergunta é: de que maneira devemos viver enquanto aguardamos o cumprimento de tudo isso? O próprio apóstolo Pedro responde: vivamos de maneira santa e inculpável, para que quando Jesus vier sobre as nuvens, nós sejamos encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então que essa possa ser a sua vida como cristão e que esse possa ser o princípio que você vai observar enquanto aguarda a vinda de Jesus. Se você gostou desse canal e ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber os próximos vídeos. Deixe aí os seus comentários em amor. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar ele com os seus amigos, tá? Para que todos nós possamos nos preocupar em aguardar a vinda de Jesus em paz, imaculados e inculpáveis, vivendo de maneira santa e piedosa. Um abração e até o próximo vídeo.